Vamos dar início ao nosso estudo, a nossa EBD, abrindo a palavra de Deus no livro de Gênesis. Nós estamos estudando sobre as boas obras, das boas obras, capítulo 16, boas obras segundo as Escrituras. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. As boas obras. Nós temos visto que as boas obras que Deus entregou aos homens, que Deus confiou aos homens, ela subsiste em três aspectos. Ela se subdivide em três aspectos. É o mandato cultural, que é a relação do homem com o seu trabalho, e também com o desfrute dos frutos desse trabalho. É o mandato social, que é a relação de Deus, do homem, com o seu semelhante. E aí esse relacionamento também seriam obras, e o mandato espiritual, que é as obras relacionadas ou direcionadas a Deus. No entanto, tudo o que diz respeito de obras, para que elas sejam reconhecidas nas Escrituras, as boas obras, elas só existem quando elas estão relacionadas à obra espiritual, quando elas estão ligadas ao mandato espiritual. Fora do mandato espiritual, o que for de obras são apenas obras vazias. É como a fé, sem a obras é morta. Então, as obras também, sem a fé, é vazia, não tem sentido, é morta também. Quando é que você pratica boas obras? Quando você cumpre o seu mandato social, para glorificar a Deus. Então, o seu mandato social junto com o mandato espiritual. Quando é que você pratica boas obras no seu trabalho, nos seus estudos? Quando você os pratica para glorificar a Deus. Então, observe que o mandato espiritual sustenta todas as coisas. Quando você cumpre o mandato espiritual, tudo que você faz relacionado a esse mandato espiritual, ele se torna em boas obras. Agora, quando você faz algo, seja no âmbito cultural ou no âmbito social, fora do espiritual, isso são meras obras. São imundas, são abomináveis aos olhos do Senhor, porque elas não têm o direcionamento para a glória de Deus. E aí, o mandato cultural, nós vamos estudar um pouco sobre ele hoje. E vejam aí em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus criou o mandato cultural desde do Jardim do Éden. Antes da queda, já existia o mandato cultural, que diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então Deus colocou o homem no jardim do Éden para trabalhar. E os frutos desse trabalho também o homem poderia desfrutar, se deleitar. Mas Deus deu esse mandato cultural ao homem, o mandato de trabalhar. E eu pergunto a vocês, por que Deus fez isso? Por que Deus colocou o homem no jardim do Éden e disse: agora trabalhe? Um paraíso, um lugar perfeito. Por que Deus ordena ao homem que trabalhe? Diga, irmão. Eu creio que Deus
Isso. No futuro serviço de alimento. Isso é um dos objetivos. Mas existe algo maior por trás. Esse é um dos objetivos, para que a criação fosse cuidada, protegida. Sim, mas existe um fator superior, algo maior. Por que será que Deus fez assim? O versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis diz: vai parecer que não faz sentido, mas nós vamos ver que faz sentido sim. Por que Deus criou o homem para o trabalho, se o homem estava no jardim do Éden? Se o trabalho é algo tão penoso, tão cansativo, tão sofrido, por quê? Gênesis 1, 27. Veja o que diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que é que isso tem a ver com o fato do homem ter que trabalhar no jardim? Tem alguma coisa a ver? O fato de Deus criar o homem à imagem e semelhança dele tem o que a ver com o fato do homem ter que trabalhar num jardim perfeito, que não tinha pecado, que não tinha sofrimento, que não tinha nada de ruim? Deus não criou, Deus criou todas as coisas para ele poder dar a sua palavra em 6 dias. Né? Então, se Deus criou, o homem tinha que preservar e criar algo parecido dele. Sim. E veja o que o Senhor falou. O Senhor disse: Deus não criou todas as coisas em 6 dias. Enquanto Deus criava, Ele estava fazendo o quê? Trabalhando. E quando Deus diz assim: olha, eu te crio a minha imagem e a minha semelhança, homem e mulher, eu crio a minha imagem e semelhança, Deus está querendo dizer: vocês vão ter que trabalhar. Que eu trabalho, não é que eu faço, porque vocês são a minha imagem e semelhança. E aí o interessante é que, se você for para o Evangelho segundo João, capítulo 5, você vai ver uma coisa bem interessante aqui, Jesus Cristo revelando. Quando foi que Deus parou de trabalhar? Depois de quantos dias? 6 dias. Ele descansou na criação, né? Na criação. Deus não parou de trabalhar nunca. Deus nunca parou de trabalhar. Ele parou de criar. Ele parou de criar no 6º dia. Mas Deus não pode parar de trabalhar. Não por causa dele em si, mas por causa de nós. Se Deus parar de trabalhar, nós perecemos nesse mesmo momento. Veja o que diz aí João capítulo 5, 16 e 17. Os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Jesus trabalhava no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. O meu pai está trabalhando até agora, ele não parou um segundo sequer, e eu também trabalho. Por quê? Se o pai trabalhava o tempo todo, o filho tinha que fazer igual. Porque Jesus é Deus igual ao Pai. O Espírito Santo também não para de trabalhar. Então, quando Deus diz assim, ó, eu criei vocês a minha imagem e minha semelhança, Ele está dizendo: eu criei vocês para o trabalho, que eu trabalho o tempo todo, em todo o tempo, certo? Então, Deus trabalha o tempo todo. Por isso Ele criou o homem para o trabalho. Mas por que Deus criou o homem para algo tão cansativo, tão sofrido? Por quê? Para que ele sempre esteja, o homem esteja sempre ocupado, numa ocupação, né? Diga. Porque se o homem ficar sem fazer nada, desocupado, ele vai ser um rebelde, vai ser eternamente um cara que acha que não precisa de Deus de nada. Aí isso aí é ruim, não? Mas o trabalho
É chato? Não. É algo divertido? Nem é chato, nem é divertido, não é? Não é porque... Porque é necessário que a gente trabalhe. Não, tudo bem. Mas por que ele não é divertido? Prazeroso. Eu acho prazeroso. Sim, mas nem sempre a gente acha, né? Às vezes a gente preferiria estar deitado um pouco mais na cama, às vezes você se acorda um pouco desanimado, dói, trabalhar dói, é prazeroso, mas por que ele não é prazeroso? Como deveria ser? Pecado que atrapalha e traz a canseira. Tá falhando, né? É porque passou o tempo todo sem carregar. Diz de novo. Acredito eu que é por conta do pecado do ser humano. Porque quando nós, pecadores, nos cansamos, nos enfadamos e reclamamos de tudo. Se tem uma coisa que Deus odeia, é o preguiçoso. Então, veja, eu lembro, quando eu falo desse assunto, de uma discussão que eu tive na faculdade com o coordenador de lá, que também era professor, que ele atacava demais as escrituras. E um dos ataques dele foi esse, dizendo o seguinte: olha, por que as pessoas têm muito receio e acham tão ruim o trabalho? Porque isso foi a cultura que foi implantada através do cristianismo judaico-cristão, né? O sistema judaico-cristão implantou isso à medida que Deus diz assim. A primeira vez que Deus fala a palavra trabalho, ele diz lá no hebraico que ele tinha feito teologia, né? Tinha se formado pastor e tudo, mas não exerceu. A primeira vez que aparece a palavra trabalho no jardim do Éden é Deus dizendo: você vai sofrer, você vai comer do suor do seu trabalho, sob fadigas e cansaços e tudo mais. Então, essa imagem bíblica trouxe esse peso ao trabalho. Por isso que as pessoas trabalham dessa forma. Aí eu disse: não, peraí, professor. A terminologia, o termo da palavra pode ser que sim, não é que tenha surgido só lá, quando Deus está castigando o homem pelo pecado. Mas isso não significa que o trabalho já não fazia parte do homem. Fazia sim. Aí citei esse texto que nós lemos, né, que o homem tinha que cultivar e guardar. Eu digo aqui, o trabalho sendo realizado, mas era algo prazeroso. Era como se fosse divertido trabalhar. Você sentia prazer da mesma forma que sentia prazer quando ia se divertir ou se alimentar. Era um prazer diferenciado. Agora o pecado corrompeu essa imagem, sabe? Deus, ele tem prazer em trabalhar ou não? Tem. É claro, né? Deus tem prazer em trabalhar. E como nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós tínhamos no Éden também, em Adão, esse mesmo prazer. Diga. Mas se o homem hoje ficar sem trabalho, ele enóia. É. Ele vai enlouquecer, porque ele vai criar todo o trabalho em sua vida. Imagine só você, um pai de família, ser desempregado e ter uma esperança de emprego. Você cai em depressão. O trabalho, ele deixa você em movimento. Todo tipo de mal vai fazer para essa criatura, esse ser humano. Então, o trabalho ainda hoje é prazeroso. Não, mas ao mesmo tempo é sofrido, é cansativo, é desanimador. Não é porque você às vezes vai e não quer. Quem trabalha para si ainda se anima porque sabe que está construindo, né? Alguma coisa para si e tudo mais. Mas quem é empregado, aí já sente um peso a mais. E quem é empregado e não recebe um bom salário, já sente um peso maior ainda. No entanto, o trabalho era para ser prazeroso. E quando é que ele pode voltar a ser prazeroso? Veja só, é justamente quando essa imagem de Deus é restaurada em nós. Quando nós temos a imagem de Jesus Cristo restaurada em nós, nós vemos as coisas
como elas de fato são, a importância delas. Então, antes você trabalhava simplesmente para se manter vivo, para construir coisas que você sabia que depois ia morrer e ia se acabar, ia ficar para outros. Em Cristo, seu entendimento a respeito do mandato cultural, por conta do espiritual, se amplia de tal forma que você diz, quer dizer, que se eu me levantar cedo para ir trabalhar, não é só a recompensa do mundo que eu vou receber, mas se eu fizer para alegrar a Deus, se eu fizer para a glória de Deus, se eu fizer para satisfazer a Deus, isso torna para mim frutos eternos. Então você vai percebendo que o trabalho relacionado ao mandato espiritual tem uma dimensão muito superior. E nós não temos esse prazer por causa do pecado e da distância que nós nos colocamos dessa nova imagem que Deus restaurou em nós. Certo? Veja o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 29. O que é que Deus anda fazendo em você? E quando você começar a sentir prazer nos seus trabalhos, nos seus estudos, nas suas recompensas, para a glória de Deus, aí você pode ter certeza que a imagem de Cristo no mandato cultural está sendo restaurada em você. Romanos, a epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então você foi predestinado para ser a imagem de Cristo Jesus. E a imagem de Jesus Cristo tem que ser refletida em toda a área da sua vida. Nesse mandato cultural, no mandato social e no mandato espiritual. É para isso que Deus predestinou você. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 4, do 3 e 7. 2 Coríntios, capítulo 4, do 3 ao 6, quer dizer, diz assim: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então é o Evangelho que é a imagem de Deus. E quanto mais o Evangelho está em nós, mais a imagem de Jesus Cristo nós estamos refletindo. Mas o Evangelho, ele tem que abordar o mandato cultural também. Você tem que trabalhar de tal forma que o Evangelho esteja ali, com você no seu trabalho. Então até pensamentos de revolta, de aborrecimento com o patrão, com o empregado, essas coisas não vão refletir. Vai fazer com que você fique distante do mandato espiritual. E a partir daí o que você faz é apenas obras, ficarão. Mas o que você faz pensando em glorificar a Deus, aí são boas obras e acompanharão você para a eternidade. Vai falar, Elton? O problema é que cristão entra na influência do pecador condenado. Aí o pecador, ele é o iludido padrão. A maioria deles só fala mal porque o cara errou. Não sabe de onde o cara veio, não sabe por onde ele começou. Não sabe o sofrimento que ele teve até chegar àquele ponto. Jesus disse que o trabalhador é digno de quê? Do seu salário. Eu estou ganhando por quê? Porque o salário é o trabalho que eu fui. Ele se especializou, correu atrás, veio de uma família melhor que a minha, melhor. Então ele está no ponto por quê? Porque conseguiu, correu na minha frente. Então ele é digno daquilo que ele ganha. E o pior que eu acho dos cristãos é essa parte.
Porque quando você conhece a teologia bíblica, ela abre um canal de conhecimento, você sabe quando veio, para onde vai, qual é o seu fim, onde você inicia, onde você vai parar. Aí, nesse caso, eu estava outro dia lá trabalhando, aí uma doutora lá, que é cardiologista, perguntou: "Seu Zé, por que o senhor cuida tão bem? E não deixa nem cair no lixo desse rol, e é tão cheirosinho." Eu disse: "Não, porque o senhor gosta desse trabalho, eu gosto não." "Mas como você trabalha dele?" Eu disse: "Porque eu não tenho outro. E quando eu não tenho outro, eu tenho que fazer o meu melhor para que eu dou." É justamente. E aí, veja, a luta é essa. É para você se contentar com aquilo que você não gosta. O soldado romano chegou para Jesus Cristo e disse: "Mestre, o que farei? O que é que eu devo cumprir?" E Jesus Cristo disse: "Contentai-vos com o vosso soldo." Fique contente com o seu trabalho, fique contente com o seu salário. Jesus Cristo não está dizendo que se por acaso você encontrar o melhor, você não pode deixar. Não, você tem que aperfeiçoar. O que Jesus Cristo está querendo dizer é isso que Elton me falou. Eu estou nesse, então é isso que eu vou amar. Né? O fato de dizer assim, eu não gosto, é mais uma falha nossa. Porque era para a gente gostar também, mas a gente ainda está aprendendo a lidar com nossas emoções, com os nossos sentimentos. A gente contaminou os nossos sentimentos com aquilo que o mundo nos ensinou. E é como você disse, a influência faz com que a gente deixe de focar na glória de Deus, servir alegremente ao Senhor, aonde quer que Ele nos coloque. Já imaginou? O povo de Israel, de Judá, foi levado para Babilônia, e lá Deus diz: trabalhem pela prosperidade da cidade, constituam famílias, cresçam, se alegrem, façam o melhor de vocês aí. Mas como escravos? Sim, como escravos, porque é a Deus que nós estamos servindo e não a homens. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso. No entanto, hoje nós queremos entender que, porque você trabalha? Porque Deus trabalha. E Ele diz que você é a imagem e semelhança dEle. Veja o que diz aos Hebreus aí, o apóstolo ou o escritor aos Hebreus, dizendo no capítulo 1, versículo 3. Veja que Deus trabalha o tempo todo. E agora aqui está falando de Jesus Cristo, que diz assim: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Mas observe que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Ele trabalha o tempo todo. E até quando a gente estiver glorificado e os ímpios no inferno, o Pai também estará trabalhando ainda. Porque é o Pai que mantém acesas as chamas do inferno. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que mantém a garantia de que você não cairá do céu para o inferno. Então Ele estará sustentando todas as coisas durante toda a eternidade. E para encerrar, vamos ler 1 Coríntios, a epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 48 e 49. 1 Coríntios, capítulo 15, 48 e 49. Que diz assim: como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, também os celestiais. Aqui está falando de vocês. Como é o homem terreno, como foi Adão caído, assim são os homens que não têm Cristo. Mas como Cristo, que é o homem celestial, assim também são vocês que têm Cristo, celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, uma imagem corrupta, de desprazer, de desesperança, de desânimo no trabalho, no mandato cultural, assim também devemos trazer a imagem do celestial. Então a nossa luta neste mundo é para levar conosco a imagem do celestial.
adentrando o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. Alguma dúvida, irmãos? Então vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele faça assim conosco, Quando você aprende essas coisas, você peca menos. Quando você aprende essas coisas, você peca menos. É verdade. Mas fala aí, por favor. Quando você aprende essas coisas, você peca menos, porque muitas pessoas, várias que eu conheço, e no meu tempo também, quando eu não conhecia essas coisas, eu ficava revoltado com os trabalhos. Mas depois que você entende as escrituras, você começa a dizer, não, eu estou aqui porque Deus quer, eu tenho que glorificar, eu isso, aquilo. Por quê? Todas essas coisas eu faço. Quem é rico e milionário vai morrer e deixar tudo. Quem é pobre vai ficar a mesma coisa. E o cristão que tem Cristo vai ser restaurado pelo amigo de glória. E Ele te plantou ali, Ele plantou cada um de nós onde nós estamos. Pode ser que Ele nos arranque dali, coloque em outro lugar e plante em outro lugar. Mas aonde Ele nos plantou, nós temos que ser perfume de Cristo, aroma suave a Deus, não é?